chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Muito boa noite, você está no CBM ao vivo, seja muito bem-vindo. Nós queremos recebê-lo com alegria, com o coração cheio de vontade de fazer a sua vida um pouco mais conectada com Deus ainda essa noite. Portanto, você acabou de ouvir boa música e já já a gente vai conhecer quem está conosco. E eu queria aproveitar e pedir para que você convide seus amigos. Esse é o momento certo. Mande lá um WhatsApp nos grupos, encaminhe um link, você que está conosco no YouTube, porque esse é o CBM ao vivo. Venha com a gente. Muito bem, gente, o programa de hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios. Já está conosco o pastor André Fernandes de Oliveira. Ele é casado com Ana Beatriz Tomás Fernandes de Oliveira e é pai de Beatriz e também o pai do Miguel Tomás. Ele que é bacharel em Direito, com 17 anos de experiência na advocacia, mas também é bacharel em Teologia e atualmente está atuando como pastor da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida de pastor André Fernandes e toda a sua história, que é conhecida não só no Nordeste brasileiro, mas em todo o Brasil, uma família que vem abençoando e impactando a nação brasileira, especialmente os batistas, e por isso é uma alegria, pastor André, recebê-lo aqui no nosso CBM ao vivo. Sinta-se à vontade, como se estivesse em João Pessoa, na Primeira Igreja Batista, porque essa aqui é a sua casa. E eu sei que você vem de uma família totalmente envolvida no Evangelho. Boa noite, pastor André. Queria já começar sabendo um pouquinho da sua trajetória, já de menino, como é que você começa a perceber o Evangelho já em casa. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que nesse momento estão conosco. É um privilégio estar aqui e é um privilégio poder participar desse bate-papo, conversarmos um pouco sobre o que Deus tem feito. Como o senhor sabe, eu nasci numa família cristã. Meu pai é pastor há 47 anos já. Uau! 47 anos da mesma igreja. Da mesma igreja? Da mesma igreja. Meu pai é 47 anos da mesma igreja. Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Meu tio também, pastor Eli Fernandes, muito tempo pastor lá na Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo. E toda a minha família, nós fomos criados na igreja. Eu até brinco que eu nunca tive trauma de igreja. Dizem que filho de pastor tem trauma de igreja. Eu nunca tive. Eu fui criado na igreja. Meus filhos, meus primos, minha irmã, todos nós vivíamos na igreja o dia todo, o tempo todo. Então, sempre foi algo muito natural, prazeroso. Eu gosto tanto de igreja que eu costumo dizer que meu primeiro escritório de advocacia foi em frente à igreja, porque eu estacionava o carro na igreja e ia para lá à tarde para passar o final da tarde na igreja, conversar, essas coisas. Bom, certamente a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre essa história aí do seu pai, do seu avô, do seu tio, pessoas conhecidas, respeitadas no nosso ambiente batista e também fora dele. Mas quando você ali tem que tomar uma decisão depois do ensino médio, você precisa ir para a faculdade, não é isso? E você vai cursar Direito.
Conta pra gente como é que foi essa decisão. Ela foi uma decisão relativamente natural. Eu me sentia vocacionado por direito. E confesso que amava a advocacia. Eu entrei na faculdade já certo. Meus pais, eles achavam que queriam, como natural, que eu fizesse um concurso. Eu disse, não, eu vou advogar. E toda a época da faculdade foi nesse sentido, de advogar. Eu gostava da advocacia, gostava dos embates, gostava das audiências, eu sempre gostei da advocacia. Então, eu não tive dúvida quando entrei. Durante todo o curso, eu também tinha certeza do que eu queria ter um escritório. Assim que me formei, eu abri o escritório. Durante um tempo, eu passei por alguns estágios, e todos eles foram extremamente importantes. Alguns deles moldaram muito minha forma até na época de escrever e de pensar. E eu sou grato a Deus por toda essa experiência, Deus foi permitindo. Mas eu já me formei e abri o escritório com 2 pessoas, 2 sócios à época, mas acima de tudo, 2 grandes amigos. Um deles é o querido pastor Écio Fonseca. Olha isso. Pastor titular da Igreja Batista do Lago, lá em Brasília. Ele foi meu sócio. Eu até brinco que Écio era engraçado, porque Écio foi meu sócio, mas Écio já era pastor. Enquanto eu estava com os olhos fervendo e sangue nos olhos pela advocacia, o Écio já tinha o chamado gritando dentro dele, ele tinha que conciliar, e eu dava, digamos assim, as pressões nele que a gente tinha que advogar. Mas esse foi o início. Eu acho que a minha ida para a advocacia foi algo muito natural de Deus, que eu percebo hoje que foi uma fase, uma época que Deus permitiu que eu vivesse para me moldar, para me permitir, para me habilitar, para que eu pudesse atuar no ministério em grandes coisas que hoje eu tenho que enfrentar. Agora, pastor André, depois de 17 anos militando uma área bastante desafiadora, você consegue fazer e compartilhar com a gente que está aqui, o pessoal que está em casa. É possível, e sendo possível, o quanto que é desafiador equilibrar o Evangelho, os princípios do Evangelho e a advocacia. Muitos dizem assim, olha, essa área é uma área espinhosa, nem sempre você pode se pautar com os princípios do Evangelho por razões. É isso mesmo? Ou é altamente possível estar abraçado com os princípios do Evangelho e ser um advogado de sucesso no Brasil? Não há nenhuma profissão que a gente não tenha que se posicionar como evangélico, como cristão. É difícil em qualquer uma. Eu enxergo que em qualquer profissão você vai enfrentar os seus conflitos, mas eu também tenho uma convicção, que é possível sempre. A gente, claro que na profissão da advocacia vai ter momentos que você vai viver conflitos e que você vai ter que se posicionar. Mas eu acho e eu enxergo que são em todas as profissões que a gente vai viver esses conflitos. Então, tem que pedir muito a Deus sabedoria, mas é possível. Não apenas é possível, como eu brinco, eu digo, gente, eu sou um amante da advocacia, não exerço mais a advocacia, mas eu sou um amante da profissão. Eu admiro e eu enxergo a advocacia como assim, um grande instrumento para promoção social, para defesa de direitos, para inclusive estabelecer e defender princípios cristãos. Então é totalmente possível. É difícil? Em muitos momentos será difícil, mas eu acho que é difícil em qualquer profissão. Bom, 17 anos se passaram, o doutor André militando numa área que é de muito sucesso. Eu sei que você alcançou patamares importantes enquanto advogado, eu tenho essa informação, e num determinado momento da sua história, você faz uma reflexão e diz, bom, agora eu quero obedecer o chamado de Deus e vou ser pastor. Conta pra gente como é que foi essa história e como é que você lutou com essa decisão, que eu imagino não tenha sido tão fácil assim. Eu até brinco, eu até digo o seguinte, olha, teria sido mais fácil se Deus tivesse me chamado, eu tivesse me sentido vocacionado antes. Sempre amei a igreja, sempre servi na igreja,
fiz de tudo que você possa imaginar que a igreja precisava. Como já disse, meu pai é o pastor da igreja, da qual eu sou auxiliar. E na época eu já servia na igreja e sempre atuei na igreja. Mas eu comecei a servir em um determinado momento no que a gente chama hoje de células, né? Na época tinha outros números, pequenos grupos, cada igreja tem sua denominação própria. E eu comecei a atuar servindo com pessoas, de forma mais específica. Isso tendo o seu escritório de advocacia e atuando voluntariamente na igreja. Voluntariamente, o escritório, bem, graças a Deus. Deus tinha me abençoado grandemente e eu tenho plena convicção do que o que eu vivi na advocacia foi permissão de Deus e era graça de Deus. E eu vivia numa época muito bem do ponto de vista profissional, financeiro, e estava bem nessa época. E Deus foi me chamando. E eu confesso, pastor, que durante um tempo eu disse, olha, não é bem assim. As pessoas diziam, você vai ser pastor? Eu disse, não, gente, eu vou servir em qualquer coisa na igreja. Eu estou aqui para ajudar. Mas aquilo foi crescendo, chegou um tempo de que aquilo foi, digamos assim, tomando. Tinha uma época que eu tinha mais prazer em servir na igreja, nos grupos, do que estar no escritório. Uau! Eu digo que esse foi um termômetro para que eu parasse e chegasse e dissesse, olha, será que realmente é isso? Porque eu sentia muito mais prazer em estar nas coisas da igreja do que estar no escritório. E o escritório muito bem. Me lembro até que quando teve o centenário da convenção, o centenário da igreja, que teve a convenção, na verdade, peço perdão. Recebeu a convenção. Recebeu o nosso centenário da igreja, recebeu a convenção. Convenção brasileira? A convenção brasileira. Eu estava lá, eu lembro. O senhor estava lá. Então, naquela época, eu passei mais de 40 dias fora do escritório. Olha isso. O pessoal tocou o escritório, eu já estava totalmente envolvido ali, mas eu resisti ao chamado. Mas chegou uma hora que aquilo ali foi gritando cada vez mais e depois de um tempo, de muita reflexão, eu até confesso, vou dizer, eu fiz alguns votos, eu disse, Deus, se acontecer essas coisas, eu vou entender que é o Senhor. Aquelas provas, né? Aquelas provas que a gente geralmente seleciona as coisas mais difíceis para a gente, mas que para Deus são fáceis. É verdade. E Deus confirmou no meu coração. Não tinha algumas confirmações que eu pedi a Ele em relação ao próprio ministério disso. E assim aconteceu. Não foi fácil abrir mão da carreira à época, mas eu tenho plena convicção que foi a decisão acertada. Uau, que história linda. Pastor André, eu fico imaginando o pessoal que está em casa e muita gente vivendo esse grande dilema. Gente bem-sucedida em diversas áreas e num dado momento, quem sabe, Deus está tocando o seu coração para o ministério integral. Seja ele missionário, pastoral, da música, de educação, são várias áreas e formas de servir a Deus de forma integral. E o pastor André, dando aqui o seu testemunho, ele coloca algo muito importante. Ele disse, em um dado momento eu sentia mais prazer, ainda que bem-sucedido no direito, em estar na igreja do que lá no meu escritório, que era bem-sucedido. Então, eu acho que um dos termômetros está aí. Sim. A alegria, o prazer vai crescendo, transborda. O coração vai queimando. O coração vai queimando e você diz, é aqui que eu quero ficar. Eu acho que não há dúvida em relação a isso. Sem esse sentimento, sem essa vontade, sem esse anseio, sem esse amor, a gente não tem como abraçar o ministério. Eu entendo muito dessa forma. Uau, que maravilha. Gente, olha, o bate-papo aqui está gostoso e tem muita coisa para a gente conversar ainda, porque a gente vai vir de música, mas na volta eu quero saber do pastor André um pouquinho desse berço do cristianismo. Ele vai contar um pouquinho sobre o seu avô, que é uma história lindíssima, sobre o seu pai, seu tio e como tudo isso impactou a vida dele e também o chamado. E hoje ele é pastor, junto com o seu pai, em uma das maiores igrejas batistas do Brasil. E a gente vai querer saber um pouquinho também do impacto da primeira igreja batista em João Pessoa, na cidade, no estado e no Brasil. Então vamos de música boa e daqui a pouquinho a gente volta
para continuar esse bate-papo com o pastor André Fernandes, da Primeira Igreja Batista em João Pessoa. Muito bem, gente, nós estamos aqui com esse momento delicioso de música que fala profundamente ao seu coração. Esses são momentos que você para e agradece a Deus pela sua vida, pela sua família e por Ele falar ao seu coração. E Deus fala de várias formas e uma das formas é através da música. Nós queremos aproveitar e agradecer a Annelise Clausen na voz
e também a Marcela e Carolina no piano, trazendo música tão linda, tão especial e que fala de maneira tão profunda ao coração de cada um de nós. Nós estamos aqui num bate-papo muito gostoso e vamos continuar essa conversa com o pastor André Fernandes, ele que é pastor auxiliar, junto com seu pai, que é o pastor titular da Primeira Igreja Batista em João Pessoa. Pastor André, quando você estava falando aqui, contando a sua história no direito, esse momento de transição para o ministério pastoral, eu comecei a me lembrar de algumas vezes que eu ouvi o seu pai, o seu tio, falando com muito carinho do seu avô. Inclusive, eu ouvi uma história, você vai me confirmar se é verdade, que eles foram para o seminário juntos. E quando eles foram dar o recado, ou melhor, avisar para o seu avô que estavam tendo chamado, teve uma conversa mais intensa ali, eles já contaram alguma coisa. Conta para a gente qual que é a memória que você tem do seu avô, qual que era a atuação dele na igreja e quanto que ele impactou a sua própria vida para o Evangelho. Meu avô foi uma figura sensacional, não apenas do ponto de vista emocional, mas espiritual. Meu avô, ele... Como é que é o nome do avô, pessoal? Oliveiros, Fernandes de Oliveira. Meu avô sempre trouxe a gente até fala isso entre nós, família, nós fomos criados na igreja e quando éramos crianças, eu até falo sobre isso, meu avô e meus tios, meu pai, minha família, eles sempre tornaram a igreja, apesar das lutas que todas as igrejas têm, claro, eles sempre tornaram a igreja um local prazeroso para que estivéssemos lá. A gente enxerga muito isso da sabedoria de entender o momento apropriado de que há coisas que crianças, que adolescentes em formação, eles não têm que estar sujeitos àquilo. E meu avô sempre, não há um momento em que a gente não pense assim, até ele adoecer, sempre fui muito envolvido com a igreja. Era diácono da igreja? Era diácono da igreja, durante anos liderou o ministério social, mas era, acima de tudo, um homem de oração e presente na igreja. Professor da escola bíblica há muito tempo, ele sempre gostou da igreja. Durante anos, meu avô era professor de português, muito bom. Durante anos, ele corrigia os artigos de meu pai. Meu pai publicou sempre artigos nos jornais locais. Durante anos, meu avô era que... Eu me lembro que a gente ia às quintas-feiras, almoçava lá ou na sexta, para ele corrigir o artigo do meu pai. Então, ele corrigia, sugeria. Ele sempre foi uma figura muito presente. Há essa história, e é interessante, quando a gente olha para a vida e entende, assim, no contexto lá atrás, dois jovens que decidem ir para o seminário juntos. Meu pai tinha um sonho da carreira militar e esse sonho inicial foi plantado pelo meu avô. Mas chega lá numa hora em que ambos decidem ir para o seminário. Eu sei que na época é uma decisão difícil de tomar, mas receberam apoio e durante anos, e isso é uma coisa muito sensacional de olhar. Hoje eu tenho mais maturidade de olhar, de que apesar de ser autoridade, meu avô sempre com minha avó estava na igreja apoiando meu pai. Todos os domingos, enquanto saúde tiveram, estavam todos os domingos lá, ajudando, congregando, servindo. E meu pai teve esse privilégio de pastorear os próprios pais. E nós tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de conviver com meu avô, com uma figura muito forte espiritual na igreja. Tanto ele quanto a minha avó. Agora, a gente sabe que o pastor Estevão Fernandes, seu pai, pastor há mais de 40 anos da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, é uma pessoa muito respeitada, não só na igreja, mas também na sociedade. Os governadores, os prefeitos, as autoridades têm um carinho e um respeito muito grande pela pessoa do pastor Estevão Fernandes. Então, diz para mim, como foi ter um mentor com o pastor Estevão Fernandes
para a sua própria vida. Você, como filho, vendo o seu pai com todo esse respeito, essa autoridade, como é que você lidou com isso e como isso impacta ainda a sua vida hoje, né? Pronto, eu acho que a grande questão é como ainda é, porque meu pai, graças a Deus, está na ativa, muito bem. É verdade. Correndo o Brasil todo e o mundo, pregando todos os domingos. A gente até brinca que se ele estiver em João Pessoa, ele vai pregar no mínimo 3 vezes no domingo. São quantos cultos na igreja, por falar nisso? Nós temos atualmente 8 cultos. No domingo? É porque nós temos núcleos, Sim. né? Então, todos os núcleos têm um núcleo que tem 3 cultos e outro núcleo que todos os outros têm 2 cultos. Okay. Então, nós temos 9 cultos por domingo. Então, o pastor, meu pai tem moldado, não há como. E eu acho que se ele não tivesse sido antes o pastor de casa, eu não teria tido a vontade de viver o ministério. Uau, que coisa ali. Então, gente, olha só um pouquinho, pastor André, porque isso tem que ser colocado em negrito. Olha o que o pastor André acabou de dizer para nós. Pastor Estevão Fernandes, seu pai, se ele não tivesse sido pastor de casa ou em casa, ou seja, para a família, ele não teria percebido o chamado de Deus para o ministério. Isso é muito forte. Isso é muito mas forte. É uma realidade. Porque com todas as limitações, e elas fazem parte da nossa humanidade, meu pai sempre foi presente. Meu pai sempre nos ensinou a amar o Evangelho, amar a Cristo, sempre cuidou de mim, da minha irmã, da minha mãe, sempre foi pastor da família. Como eu disse, eu tive o privilégio, ainda tenho, de, na mesma igreja que estamos há tantos anos, eu tenho meus tios, meus primos, hoje meus sobrinhos, meus filhos, membros da igreja, atuantes, servindo, até enquanto tiveram saúde, meus avós. Então, meu pai pastoreou a família. Então, isso é muito forte, muito claro na minha vida. E eu tenho tido o privilégio de estar aprendendo com ele. Claro que nesses últimos anos, de forma muito mais intencional, porque uma coisa é o bastidor, outra coisa é você estar junto no dia a dia, no ministério. E eu tenho esse privilégio de aprender pela experiência, de olhar, e ele tem desenvolvido esse papel, não só comigo, mas com os outros pastores também auxiliares, mas comigo a relação é diferente, porque é filho, né? É constante, mas de abrir os olhos para os acertos, para algumas coisas que ele poderia ter feito de forma diferente, e tem sido uma bênção e um privilégio, pastor. Pastor André, eu estou aqui com o coração muito grato a Deus, porque essa entrevista ela dá um passo além, porque fala não só de chamado, de profissão, mas de legado familiar, do avô que passa para o filho e passa para o neto. A primeira igreja de João Pessoa hoje, quantos membros tem a igreja hoje? Nós passamos de 4.000 membros. Então, uma igreja com mais de 4.000 membros, uma referência, um farol de Deus em João Pessoa e também um belo testemunho para todo o Brasil batista, sendo configurada hoje, gente, como uma das maiores igrejas batistas do nosso país, com 9 cultos ao domingo, portanto, com uma escola batista muito forte, portanto, um ministério que inspira, e quando a gente vai ver por trás das cortinas, a gente encontra um homem de Deus que, como o pastor André disse, pastoreou primeiro a família, e isso então faz toda a diferença. Pastor André, o programa passa tão rapidinho, a gente está chegando ao final desse quadro, mas a gente quer deixar aqui a nossa gratidão. Leve o abraço desse programa, pastor Estevão, dizendo que ele já está convidado para estar aqui também. Sim. E dar mais capítulos dessa história. Leve o nosso abraço para João Pessoa, para a Primeira Igreja Batista, e saiba que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, e saiba que também as portas desse programa sempre estarão abertas e à disposição para que você aqui volte. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado por toda a atenção de tanto tempo. A todos, que Deus possa abençoá-los grandemente, concedendo-lhes dias de paz, de bênção, e tem sido um privilégio, foi um privilégio estar hoje aqui. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor André. Muito bem, gente, esse quadro é um quadro que traz sempre novidades e histórias lindíssimas que nos emociona e também nos ensina.
e nós estamos agora recebendo o quadro O que vai pelas igrejas. É isso mesmo, Renato? O que vai pelas igrejas. Então vem com a gente, vamos saber tudo o que vai acontecer, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o estado de Minas Gerais, e já já a gente volta. Boa noite, Pastor Márcio e todos que nos assistem nessa noite. Vamos com a nossa agenda. Amanhã, 26 de maio, tem tarde inspirativa para as mulheres batistas, na Igreja Batista Nações Unidas, às 14h30. Anota o endereço, Rua Uruguai, número 53, Nações Unidas, em Sabará. E tem conferência de família no dia 30 de maio, das 16 às 21 horas, na Igreja Batista Nova Vista. Anota aí, Rua São Borja, número 250, Nova Vista, BH. E o valor é de R$15 para os adultos e R$10 para crianças de 6 a 11 anos. E o pregador será o pastor Petrônio Almeida Borges Júnior. E corre, porque as inscrições devem ser feitas até amanhã, 26 de maio. E no dia 8 de junho tem jantar para os pastores, seminaristas e esposas na Igreja Batista do Barro Preto, às 20 horas. E o valor é de apenas R$80 por casal. Entre em contato logo, porque as vagas são limitadas. E para participar, basta fazer o Pix para associaçãobatistacentral@gmail.com e enviar o comprovante para 31 3370 0901. Atenção, pastores, líderes e seminaristas. As reuniões semanais da Ordem estão acontecendo às quartas-feiras, às 8h30, na Igreja Batista Memorial, em BH. Rua Itapajipe, número 13, Concórdia, Belo Horizonte. E fique atento aos informativos no grupo de WhatsApp. E é hora dos nossos parabéns. Dia 28, os parabéns vão para a PIB Vista Alegre, que celebra 59 anos. E tem celebração de aniversário no dia 31 de maio, às 19 horas. Anota o endereço, Rua Barra Alegre, 195, Vista Alegre, BH. Com o pregador, pastor Petrônio Almeida Borges Júnior. Parabéns para essa igreja. E se você quer mandar também as novidades da sua igreja, entre em contato conosco pelo e-mail, o que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Muito bem, gente. Então anota tudo que você ouviu e participe dessas programações que são programações que vão edificar a sua vida e vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Bom, o programa já está dando seus passos finais e está chegando música linda, música que vai levar você para mais perto de Deus. E nós temos hoje no nosso programa Marcele Carolino no piano e a Annelise Clausen com a sua voz. Venha com a gente com música boa, música linda, música que fala do amor de Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Muito bem, gente, nós acabamos de ouvir mais uma vez Annelise Clausen e Marcele Carolina ao piano, elas que são da Igreja Batista do Barro Preto. Nós registramos também o nosso agradecimento às duas e também à Igreja Batista do Barro Preto. Está chegando agora pastor Ramon Márcio de Oliveira. Esse é o nosso quadro Educação em Pauta. Está chegando para você. Pastor Márcio, mais uma vez aqui com o belíssimo e importantíssimo Educação em Pauta. Hoje nós temos aqui a professora Sandra Beconha, ela é a diretora pedagógica da Rede Batista de Educação, e ela está conosco aqui mais uma vez com muita competência e simpatia e clareza. Nós temos cada vez mais conhecimento sobre aquilo que o colégio traz para nós. E tem tanta coisa boa. Esse projeto mesmo que nós vamos assistir o quadro agora é um projeto sobre a criança cidadã, né? Cidadania. Antes de tudo, obrigado pela presença, professora. Bom tê-la aqui. Igualmente, pastor Ramon, estou muito feliz de participar, de poder trazer um pouquinho do que o Batista realiza dentro de suas escolas com seus projetos. E esse programa é muito importante para a compreensão do que o Batista realiza. Às vezes a gente acha que é só português, matemática, geografia. Não, tem muito mais. Assistam aí com a Dani o projeto Criança Cidadã. Formar cidadãos conscientes começa cedo. Com o projeto Criança Cidadã, os alunos do Colégio Batista aqui de Sete Lagoas aprendem valores na prática que vão muito além dos muros da escola. Hoje vamos conhecer a história da Manu, que tem 9 anos e é aluna do 4º ano do Colégio Batista, Unidade Sete Lagoas. Ela é uma menina muito carinhosa, educada e disciplinada. Suas matérias preferidas são ciências e história. E ela vai nos contar o que tem aprendido no projeto Criança Cidadã, do qual participa todo o 4º ano do colégio. Eu aprendo a saber meus direitos e deveres como cidadão. A gente faz atividades aprendendo a saber nossos deveres e cuidados que a gente tem que ter para formar nosso mundo um lugar melhor, fazer ele ser um lugar unido e bom. E o que você mais aprendeu aqui esse ano até agora? Aprender que nós temos que, mesmo tendo direitos, temos que respeitar as outras pessoas. Temos que respeitar obedecendo regras, ajudando. A coordenadora Daiane Xavier explica o que é o projeto e suas práticas. O projeto Criança Cidadã, ele vem como uma proposta da rede para que a gente prepare os nossos estudantes para o mundo, né? Pensando não somente em trazer um mundo melhor para essas crianças, mas sim transformá-los,
através da educação, através da fé cristã, para que a gente possa deixar crianças melhores para o mundo. Então é nesse sentido. Então são práticas que são realizadas ao longo do ano. A gente tem palestras, a gente tem uma festa de palco linda que é feita para a gente poder fazer a abertura desse projeto. A gente traz de uma maneira muito simbólica, mas muito efetiva, todas essas propostas, focando mesmo na cidadania. Ela nos fala ainda o que o projeto pretende deixar de legado para as crianças. Para os estudantes é uma formação como um todo, né? Para eles, entrando nessa nova fase, o 4º ano é uma abertura de um novo ciclo, traz essa visão do todo, né? E não o mundo como eu, o mundo como nós. O projeto conta com várias práticas e atividades externas, culminando com a festa de palco, onde os estudantes vivenciam os conceitos trabalhados e fortalecem sua autonomia. Com atividades que vão além da sala de aula, o projeto mostra que cidadania se constrói no dia a dia, através de escolhas e atitudes acertadas com o outro. Você acha que mudou alguma coisa no seu jeito de ser depois que você começou com o Projeto Cidadão? Sim, agora eu tô respeitando mais, agora eu sei meus direitos e também eu sei as coisas erradas, eu sei que as regras eu tenho que obedecer, todas essas coisas. O que você não respeitava que agora você tá respeitando? Bom, antes, às vezes eu conversava no meio da aula, mas era quando fazia umas pausazinhas, assim. Eu, às vezes, esquecia de fazer tarefa, esquecia muitos materiais. E agora esqueço muito menos. E as outras pessoas, elas começam a aprender melhor com as minhas ações. E também, você começa a ficar mais atento e não prejudica outras pessoas. E a Manu diz o que ensinaria para outros estudantes. Eu ensinaria as pessoas a respeitar as regras e também a respeitar o próximo. Que assim a gente pode criar um mundo melhor e mais bonito, mais legal. Quer que seu filho se forme também como um cidadão? Então, entre em contato com o Colégio Batista pelo site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Muito bom, parabéns aí pela matéria, Dani. Muito obrigado a todos que participaram, um abraço para a coordenadora Daiane. A gente quer saber melhor sobre isso. A Manu falou sobre direitos e deveres, uma criança ali já falando de maneira clara, de maneira muito nítida, de muita lucidez sobre a importância de direitos e deveres. Fala pra gente como é que é esse projeto, professora? Bem, pastor, esse projeto nasce há alguns anos com uma ambição, vou dizer assim, de trazer para a criança ainda em formação o contato com conceitos da vida, do cotidiano, que fazem parte, né, do nosso circular e muitas vezes nós, enquanto pais, não estamos atentos para trabalhá-los de forma clara. Então o projeto nasce com o intuito de preparar essas crianças, esses jovens estudantes, para que eles lidem bem com a legislação, portanto, tragam em si, né, o que é o direito, como exercê-lo, como trabalhá-lo de forma a trazer o bem para si, mas também compartilhar com o outro, mas sem perder de foco que direito também traz dever e que nós devemos ter compromisso, né, com os nossos deveres, nós devemos desenvolver valores como obediência, né, como a pontualidade, como o respeito, que estão integrados às vezes na nossa rotina, mas nós não temos tempo enquanto família para dialogar e conversar e aprofundar.
Esse projeto tem várias etapas. Ele vai da pesquisa, né, ao conhecimento de quais são os direitos da criança. Aí nós traçamos juntos, dentro de sala, quais são as regras de convivência, como exercer bem o meu papel de filho, né, de pequeno cidadão diante dos desafios. E trazemos também, em determinados momentos, o que a gente chama de congresso. E aí as crianças experimentam o que nós, adultos e os pais profissionais, experimentam nas suas formações. Recebem um crachá, uma pasta, vão para palestras, discutir então, né, diante de promotores, de juízes, de psicólogos, temas de relevância para o conhecimento próprio, como o bullying, o cyberbullying, como se preservar, né, como se cuidar diante de um desafio, a quem recorrer numa emergência. Então, são coisas práticas que enriquecem a vida do estudante e vão construindo uma certa autonomia bem acompanhada, para que eles possam experimentar sem se expor e sem correr riscos. Que legal. E vocês conseguem observar a mudança de comportamento? Ou seja, quais os resultados observados no comportamento das crianças no dia a dia a partir desse trabalho, desse projeto? Bem, esse projeto ele traz 2 tipos de resultado. Um primeiro que é visível em sala de aula, que é uma mudança de vocabulário, é uma expressão mais clara do que se quer, do que se deseja, né, do que pode, do que não pode. Eles se tornam mais aptos a falar sobre as suas intenções, aquilo que eles não conseguiram cumprir, mas querem justificar também. Eles também têm uma mudança de comportamento, porque começam a perceber que as implicações da decisão individual impactam na vida do outro. E a primeira coletividade aberta é a escola, é a sala de aula. Então, o que um faz e comprometeu o outro, deixou o outro chateado, zangado e que precisa de uma resolução, aquilo que foi uma postura que prejudicou o próprio aprendizado. Então, aí uma autoavaliação, uma autorreflexão. Mas também retorna para a escola na fala dos pais, quando eles procuram e colocam muitas vezes, olha, estávamos em casa conversando e a criança trouxe um termo diferenciado, me alertou sobre o uso do celular, disse para tomar cuidado com determinadas informações que eu estava postando na frente de casa, uma imagem com endereço e que ele alerta, olha, alguém pode fazer mau uso disto, né? Pode se aproveitar dessa informação que se tornou pública. Eu acho que um dos conceitos que surpreendem as famílias é quando, tão pequenininhos, eles já começam a dizer o que é público, o que é particular, o que é coletivo e o que é individual, trazendo uma leitura de mundo muito centrada nos valores, mas também numa percepção muito clara do que eles são e do que a ação deles, mesmo tão pequenos, pode impactar. Eu acho tão interessante isso do privado, do particular para o público. Né? Você usou o termo coletividade, e a coordenadora Daiane, ela falou algo como essa transição do eu para o nós. Né? Isso é cidadania, não tem como a gente viver num estado, numa sociedade sem esse conceito. Fala pra gente, o colégio, ele tem colhido essa consciência, né, ali dos meninos, e eu percebo isso até nos meus filhos, às vezes, né? Esses dias, o meu filho falou alguma coisa, pai, isso aí que você falou é bullying. Ainda bem que o bullying era contra mim mesmo, né? Porque eu falei que eu estava mais gordo do que eu imaginava. Aí ele falou, pai, isso aí não pode falar não, isso é bullying. Eu falei, não, mas contra mim mesmo eu falo. Mas eu fico pensando, essa percepção de que não sou eu apenas que existo, né? Mas existe um nós, né? E se esse nós não viver em bem comum, né? Se a gente não cuidar do bem comum dessa coletividade, todos sofrerão, inclusive o eu, né? A ideia é essa, então.
isso mesmo. É tirar essa visão tão individualista, às vezes tão autocentrada, e começar desde cedo, mostrar que sim, existe um coletivo, existe um outro, mas existe um limite também. Eu não faço as coisas para agradar o outro ou porque o outro me pediu. Eu faço porque é importante, porque é necessário, porque eu sei os desdobramentos que isso trará para a comunidade. É muito relevante quando, às vezes, dentro do próprio projeto, as crianças trazem uma intenção de compartilhar o vivido ou de participar numa proposta social. Então, às vezes, em algumas unidades, nós temos uma terceira etapa neste projeto, quando ele está mais maduro, né? A equipe está mais coesa e também os estudantes mais envolvidos, onde nós mobilizamos os estudantes em prol de um orfanato, em prol de uma causa, né? Em prol de uma entidade que precisa de uma doação, e os meninos mobilizam as famílias e também a comunidade onde estão, igreja, para trazer, às vezes, doações e fazer entrega. O que é fundamental nesse projeto? Que as crianças não são espectadores, elas não estão paradas assistindo, elas estão participando, elas estão falando, sendo ouvidas e também questionadas. Elas têm que pensar para que elas possam tomar atitudes realmente conscientes e que esse aprendizado não venha a ser só mais uma informação, mas ele tenha significado e possa ser ressignificado ao longo do percurso. Nessa mesma lógica, nós temos na sequência o projeto Cidadão Teens e temos no ensino médio o Cibiono. Já imaginou um grupo de adolescentes discutindo e propondo soluções para projetos e problemas, ou melhor, projetos para problemas, né, como solução para este mundo onde nós estamos? Certamente serão jovens e adolescentes mais proativos diante da vida e que realmente reflitam princípios cristãos que levem, né, em voga a transformação do mundo baseado em valores reais que apontam para a eternidade. Excelente. Eu falei para vocês que vocês aprenderiam mais e é algo que dá gosto da gente ver. Crianças desde cedo sendo inseridas no contexto social, coletivo, do bem comum. Agradeço muito a sua presença, professora Sandra. Nós estamos felizes e bem mais sabidos, né, deste projeto diferenciado do Colégio Batista. Muito obrigado. Pastor Márcio, é com você. Sempre é muito bom saber aquilo que Deus está fazendo, não só em Minas Gerais, mas também em várias partes do Brasil, através da nossa Rede Batista de Educação. Bom, nós estamos aqui com a presença muito especial do pastor André Fernandes, que é pastor da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, aliás, uma das cidades mais lindas do litoral brasileiro. Você que não conhece João Pessoa, está perdendo. Cidade limpa, organizada, com um dos índices mais elevados de segurança de todo o Nordeste e do Brasil. João Pessoa está se configurando como uma cidade referência para o nosso país. E ele vem dessa cidade belíssima, está aqui na capital mineira, e nós acabamos de ter um bate-papo tão gostoso, e ele vai trazer então agora um momento de oração pela sua vida e pela sua família. Vamos orar com o nosso querido amigo, pastor André Fernandes. Eu gostaria que você em casa agora, exercitando a sua fé, agora você entregasse ao Senhor as suas petições. Nos diz a palavra que a gente entrega e recebemos a paz que excede as circunstâncias que vivemos. Pai, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas petições. Tu conheces a história, Senhor, de cada um, Senhor, que nesse momento, em espírito, se coloca, Senhor, em oração diante de Ti. Quero Te pedir, Pai, que a Tua paz que excede as circunstâncias venha guardar a mente e o coração.
Tira, Senhor, todo medo, toda incredulidade. E eu quero te agradecer, porque sei que nenhuma das nossas orações, nenhuma oração dos meus irmãos que eles fazem agora, nenhuma delas passa desapercebida diante de ti. Quero te pedir, Senhor, que a tua boa vontade, como está estabelecida nos céus, venha assim cumprir sobre a vida desse meu irmão e minha irmã que agora ora a ti. Por isso, pela fé, já agradecemos, Pai, o que tu vais fazer e estás fazendo. Assim, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos nesse momento a ti. E pela fé já agradecemos o teu agir. Assim oramos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Amém. Graças a Deus, gente. Que momento gostoso. Terminando esse programa com uma oração. Alguém já disse que a oração é quando a terra e os céus se beijam. Ou seja, você se aproxima um pouco mais do Deus Criador. Bom, como eu disse, o programa está chegando ao final, mas os nossos conselheiros da Touch Peace estão de plantão 24 horas. Então está aqui embaixo da tela um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo, que é gratuito, e também as chamadas em vídeo também são gratuitas. Esses conselheiros são preparados para ouvir a sua história, o seu desafio, a sua dor e lhe ajudar a seguir em diante. A Touch Peace é o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional em videochamada e gratuito. Nós temos ele à disposição em português, em inglês, mandarim e espanhol. Então aproveite e faça então uma chamada ainda hoje, porque nós estamos com os nossos conselheiros à sua disposição e esse programa é parceiro da Touch Peace e por isso você tem acesso a essa linda plataforma. Deus abençoe a sua vida, uma noite muito especial na presença de Deus e, se o Senhor permitir, até o próximo programa. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso de